Oi, Akemi, tudo bom? Oi, tudo bem? Tudo certo. Você pode se apresentar? Claro. Meu nome é Akemi Ono, sou filha de japoneses, eu sou Nisei, nascida no Rio de Janeiro, então eu sou uma carioca da Gema, nascida no subúrbio de Madureira. Então, além disso, eu sou suburbana. Que ótimo. E a sua ocupação hoje? Atualmente, eu sou assessora no Consulado do Japão, no Rio de Janeiro. Legal. Como você foi parar lá no consulado, Akemi? Então, uma longa história. Depois, eu fiz faculdade de Belas Artes, eu sou formada em design gráfico e consegui uma bolsa de estudos pelo governo do estado da província de Chiba, junto com o Ministério da Educação do Japão. E eu fui para lá, fiz um mestrado, passei 4 anos no Japão. Meu mestrado é História e Teoria do Design. E fiquei lá 4 anos, mas eu resolvi voltar, não quis ficar no Japão, resolvi voltar. E quando eu voltei, me ofereceram um emprego. Eu fiz enfim, passei por uma seleção e consegui uma vaga no consulado do Japão no Rio de Janeiro. A princípio, eu pleitei uma vaga, mas eu só consegui o cargo que eu queria mesmo uns anos depois, que era assessora cultural, que trabalhasse com cultura japonesa, que era o que eu queria fazer, era divulgar a cultura japonesa aqui no Brasil. Legal. E, e nessas ações da divulgação, quais são as ações, desculpa a redundância, quais são as ações que são feitas pelo consulado para essa propagação, essa manutenção da cultura? E aqui no Uhum. Rio, né, que diferente de São Paulo, de Curitiba, até mesmo do Pará e do Mato Grosso do Sul, não tem um volume tão grande, né? Pelo menos aparentemente, Uhum, uhum, de é verdade, descendentes de japoneses, né? é verdade. No Brasil, inclusive, o único consulado que tem não é um setor cultural, né? Você, por exemplo, tem seção de visto, seção econômica, seção. E o consulado do Japão no Rio é o único que não é chamado assim, ele é chamado de centro cultural. Olha, Do consulado do Japão. Bom, por conta da crise econômica mundial, ele diminui um pouco de tamanho, mas ele ainda mantém esse status, porque justamente por isso, pelo Rio de Janeiro ser um local de grande divulgação de cultura pelo país, né? Mas que por conta de ter uma pouca presença de descendentes de japoneses residentes aqui, que já fazem essa divulgação naturalmente da cultura japonesa, o Japão ele tomou essa iniciativa já há muitos anos atrás, né, décadas atrás, de criar um centro cultural aqui, para justamente poder ter essa ajuda do governo, né, para poder divulgar a cultura japonesa, e partindo do Rio, nada melhor do que o Rio para divulgar, para tentar pelo menos divulgar, né, para o Brasil inteiro. Mas todos os outros consulados têm setores culturais que fazem a mesma coisa. E as ações, bom, enfim, são várias. A principal, eu acho, seria a da Bolsa de Estudos, uhum. que promove, que é uma forma também de intercâmbio, né, de você fornecer essa chance para as pessoas que estão interessadas em estudar no Japão, né, de conhecer melhor, de aprofundar seus estudos com as bolsas de estudo, né, e que o governo do Japão oferece. Fora isso, são atividades culturais, exposições, mostras de cinema, com vários parceiros aqui no Rio de Janeiro, apresentações musicais, de teatro, enfim, é basicamente isso. Legal. E esse intercâmbio que você falou, Akemi, você fez também, né? Fiz também, fiz mestrado, eu fiz pesquisa, uma pós, né? E depois eu prestei uma prova, passei no mestrado, e aí eles estenderam minha bolsa, graças a Deus.
E aí, depois eu terminei o mestrado e resolvi ficar um ano no Japão, enfim, experimentando como ser parte da sociedade japonesa sem esse vínculo de estudante, né? Eu queria saber como era. Aí, enfim, no total eu passei 4 anos no Japão antes de retornar. E você, desculpa, você pode contar um pouquinho a experiência do meio, de como você foi, como foi esse contato e como foi essa experiência, essa trajetória, o meio que você usou para ir e fazer esse intercâmbio? Bom, eu comentei sobre as bolsas de estudo, né, pelo Consulado do Japão, mas existem vários outros tipos de bolsa. Enfim, eu me concentrei porque eu já sabia qual universidade eu queria ir, e eu foquei na questão da língua japonesa, que eu sou um pouco mais forte na língua japonesa do que na língua inglesa. E, enfim, nas pesquisas que eu fiz, e que minha mãe também me ajudou muito na época, eu descobri também que tinha bolsa de estudos pelas províncias, os governos de províncias, que seriam estados, né, que a gente fala aqui no Brasil, eles também promoviam bolsas ou estágios para quem quisesse trabalhar. Enfim, minha primeira opção seria a Universidade de Tóquio, como todo mundo. É Uma um volume universidade. muito grande de gente querendo a Universidade de Tóquio? Muita gente quer ir para Tóquio, né? Só que Tóquio é muito difícil de passar. Eu conheço algumas pessoas que conseguiram, mas é bem difícil. Na realidade, não era a Universidade de Tóquio, eu queria ir para a Universidade de Tamabe Bijutsu Daigaku, que é a mais famosa de belas artes lá de Tóquio também. Sei. Mas eu vi que era muito difícil e eu vi que nessa bolsa de estudos da província, que é uma prova feita em São Paulo, para todos os postulantes da bolsa de província fazem uma prova única. Não sei se ainda é assim, eu estou um pouco desinformada, mas na época eu fiz uma prova, como se fosse uma prova de vestibular, um Enem, vamos dizer assim, em São Paulo. E eu fiz para a província de Chiba, que é onde nasceu a minha mãe. Minha mãe é associada da Associação de Moradores, de pessoas que nasceram em Chiba, porque lá em São Paulo tem muitas associações para cada província, então deve ter umas 40 e não sei quantas associações. Então a minha mãe e eu fomos, enfim, a gente já era associada, e aí eu consegui ter, assim, ser aprovada, graças a Deus, na prova. E a minha ideia também era... Eu juntei o útil ao agradável. Chiba é uma ótima universidade, a parte de design lá, apesar de ficar na engenharia. Pois é, eu sou mestre em design, mas na faculdade de engenharia. É muito doido. Mas é uma ótima faculdade, uma ótima universidade. Ela é uma universidade federal maravilhosa. E, além disso, ela fica do lado de Tóquio, né? Pertinho. Então, todo fim de semana, lá ia eu para Tóquio, porque Chiba é como se fosse Niterói. Então, eu ia lá, comprei 40 minutos, estava lá em Tóquio, meia hora. Muito rápido. Então, era ótimo. Fora que Chiba, todo mundo fala, por exemplo, Tokyo International Airport, né? Mas o aeroporto internacional de Tóquio não fica em Tóquio, fica em Chiba. Ah, tá. Uhum. Entendeu? Como se fosse Guarulhos, assim, em São Paulo. Sei. Tokyo Disneyland. Não fica em Tóquio, fica em Chiba. Sim. Então era muito perto. É como se fosse a região metropolitana de Tóquio. Sei. Né? Então, juntei tudo e escolhi Chiba. E tua experiência com o estudo lá? Em relação à língua, que é uma língua que você já dominava, né? Uhum. Mas eu dominava, sim. Eu achava que dominava. Mas Sim. quando você chega na faculdade, é outra coisa, né? Que tipo de dificuldade você teve em relação a isso lá? Ou facilidade, ou experiência? Então, eu tive algumas experiências curiosas, assim, né? É aquilo, né? A gente nunca pode parar de estudar. A minha professora de japonês, a professora Kato, que assim, eu agradeço muito a ela por ter me ensinado um Japão contemporâneo.
Mas mesmo assim, ela me fazia ler revista, jornal, para sempre me manter atualizada com o Japão contemporâneo. Mesmo assim, quando eu cheguei lá, isso foi em 92, tá? Século passado. E eu tive um choque cultural mesmo assim, mesmo com com tanta bagagem que eu achava que tinha, mesmo assim eu tive um choque cultural. Eu telefonava para minha mãe toda semana reclamando. Eu falava assim, mãe, o Japão, o que a senhora me ensinou não é mais isso. E eu me toquei que é isso que acontece muito com quem é da comunidade japonesa. No caso dos meus pais, eles quando vieram para cá, claro, né, porque tinham que trabalhar, trabalhavam muito, não tinha tanto tempo assim, não tinha muito meio de comunicação como hoje a internet, né, vamos Sim. dizer. Então, meio que o Japão deles meio que parou no tempo, sabe? Meio que... E esse é um choque cultural que acho que muito bolsista descendente de japonês tem, porque a gente é criado pelos nossos pais, pelos nossos, né, Oji-chan, Oba-chan, então meio que parou no tempo, né? Eu lembro até hoje que, por exemplo, eu cheguei lá e eu queria comprar uma máquina fotográfica, que era uma Nikon maravilhosa, profissional, até para tirar foto dos meus trabalhos, design. E aí eu fui perguntar para os meus colegas, né, onde é que eu podia comprar, E eu perguntei, assim, onde é que eu posso comprar um shashinki? Eles começaram a rir, shashinki. Foi como eu entendi. Só que eu descobri que os japoneses não chamam mais shashinki. Isso é uma palavra antiguíssima. Porque shashin é foto, ki é máquina. Então, máquina de foto. Só que é a forma japonesa, e ninguém fala, todo mundo hoje fala câmera. E eles, assim, eles acharam fofo, porque é como se fosse, eles me viram como se fosse alguém, sabe o Back to the Future, assim, alguém que veio do passado. Eles me olhavam assim, com, meu Deus! E tem várias experiências, assim, várias. E não foi só comigo, foram várias pessoas. Akemi, os seus pais vieram em que ano para cá? Meu pai veio em 1956, né? Ele veio no pós-guerra. Ele veio Sim. sozinho, não veio com a família, veio já adulto. Enfim, ele queria conquistar a América, aquela história. E minha mãe veio em 1963. Curioso, ela veio bem depois. E isso é louco, né? Porque a referência, então a tua referência de Japão é uma referência de 60, 70 anos atrás, 50, 60 anos atrás, né? Minha referência inicial foi, sim, no Japão, sei lá, antes da guerra, durante a guerra e pós-guerra, um breve pós-guerra. Então, o Japão para eles parou, assim, sim, né? O imaginário. sim. Isso porque eles eram já adultos, né? Mesmo assim, é uma coisa, enfim. E aí isso foi um choque cultural quando eu cheguei lá. E tinham muitos brasileiros lá? Você tinha contato com brasileiros lá fazendo a mesma experiência que você? Tinha bastante brasileiro. Tinha bastante brasileiro, muito descendente de japonês também, muito brasileiro também. Mais descendente, brasileiros eram mais descendentes que eu tinha contato, mas tinha descendente de tudo que era lugar. Também tinha do Canadá, tinha do Havaí, também, porque Havaí também tem uma colônia grande, né? Tem, De né? japoneses, tem. Da América Latina, eu tenho uma amiga até hoje que é da Argentina, né? Descendente também? Descendente também. E falando espanhol, era muito curioso. Sim. Com cara de japonesa falando espanhol. No início a gente ficava, nossa, depois a gente acostumou, mas. Sim. E Né? em relação, de novo, à língua lá, o japonês é predominante ou tem outras possibilidades? Não, o japonês é predominante. O japonês é Certo. predominante. Quando eu estava lá, eles... porque isso faz parte da educação japonesa. Eles sabem muito gramática, assim, inglês, por exemplo, eles sabem muito. Eu fiquei meio assim, porque
me disseram que os estudantes do ensino médio, eles liam Shakespeare. Falei, nossa... mas na hora de conversar, aí é cultural, né? Eles são muito envergonhados, né? Eles são muito Ah, tímidos, né? Tem medo de errar, então preferem não falar, né? Mas assim, a conversação é uma coisa que você tem que treinar, né? Então, mas hoje em dia, pelos meus chefes atuais, né, cônsules, que são novos, eu vejo que eles falam. Então, acho que isso eles mudaram. Mas na minha época os jovens tinham uma certa trava em conversar. Mas acho que sim. hoje, pelo menos em Tóquio, acho que o pessoal já conversa. É uma curiosidade mesmo, assim, se, por exemplo, eu que não falo japonês, Uhum. se eu quiser concorrer a uma vaga, por exemplo, será que é possível com inglês? Sim, é Ou eu vou possível. ter que afundar no Não, japonês antes de ir? não, por exemplo, não precisa. O inglês já está ótimo. Tem provas, inclusive, do consulado, que é só em inglês. Eu acho que até preferem que seja em inglês. Porque, por exemplo, se você passa por uma pós, né, lá, e não sabe japonês, até porque você vai fazer pesquisa, geralmente, né? Mestrado, doutorado é pesquisa, né? Laboratório, essas coisas. Então, é mais inglês mesmo. O professor fala inglês, né? A sua apresentação, paper, é tudo em inglês. Então, isso não tem problema. Mas eles fazem o seguinte também: quando você chega lá, eles te dão aula do japonês básico para todo mundo. Eu também tive, eu não precisava, mas eu tive, porque enfim, tinha que fazer. Então, todo mundo tem aula de japonês básico para você poder, né, ir no mercado, enfim, essas coisas, né? Então, não tem problema, eles são super... Japonês, eles são super receptivos, né? São super... Principalmente com quem vem de fora. Quem vem de fora, Sim. eles são um amor. Eles são super respeitosos. Eles têm um ditado, por exemplo, isso no caso de restaurante, comércio, essas coisas, né? Eles falam que cliente é Deus. O Kyaku-sama wa kami-sama. Você tem que tratar como Deus. E Deus para eles é importante, né? O imperador é Sim. filho de Deus. Então, claro que o mínimo, ou pelo menos o básico, se aprende, né? Mas a minha questão mesmo era saber se era possível, era viável alguém se candidatar a uma vaga. Sim, sim. Com inglês está ótimo. Que legal. Essa da província que eu fiz é que eles pediam língua japonesa. Sim, Mas eu não sei, de repente isso mudou, isso foi na minha época. De sim, repente, porque já não tem mais tanto descendente direto, né? Nisei. Eu acho que eles devem ter reformulado. É que o pessoal da província, como é em São Paulo, eu não estou acompanhando tanto, mas tem a ACEBEX, que é a Associação de Ex-Bolsistas, ACEBEX. E eles promovem palestras, né? Eles têm site de divulgação para justamente as pessoas procurarem. De repente, eu acho que vale a pena, porque eu acho que isso deve ter mudado. Acho que eles não devem mais fazer em japonês só. Eu acho que sim, deve ter mudado. Porque a gente já está na quinta geração aqui no Brasil, na sexta, sei lá. Não tem aquela piada do Nisei, Sansei, já não sei? sim. Nisei Sansei brasileiro, brasileiro mesmo. Entendeu? Acho que... Porque tá... Entendeu? Então... Sim. Agora, Kemi, esses programas de ida ao Japão, você falou do programa relacionado à província. Isso. Que Agora, é o... aqui no Brasil, voltando aqui para o Brasil, esses programas são mais. A gente acha mais fácil dentro do consulado, dentro das associações. Qual é a instituição bom, devem ser várias, né? Mas aonde que a gente consegue achar? Olha, do consulado, é só entrar no Google e botar Consulado Japão, Rio de Janeiro, que aí vai aparecer o site. No site do consulado já tem um link lá escrito Bolsa, bolsas.
Aí é só abrir, aí tem todas, porque tem vários tipos de bolsa. Eu falei da de pós, né, mestrado, doutorado, mas também tem de graduação, também tem, para quem quiser fazer faculdade lá. Claro, tem uns condicionantes, né? Tem uma questão de que você tem que estar formado, ou em via de se formar, a questão do limite de idade, né? Mas é só procurar ali que tem. Tem também, se eu não me engano, para professor de línguas, que um amigo meu fez, ele passou um ano, ele é formado em japonês, ele não é nem precisa de japonês, mas ele sabe mais japonês que eu, incrível. Ele é formado pela UERJ, em língua japonesa, e ele já tinha até ido para o Japão por uma bolsa, tal, mas ele agora tinha ido por um programa de professores de línguas para ensinar português, porque como ele fez línguas, né, então ele foi ensinar português para estudantes brasileiros no Japão. Porque tem muito pessoal que foi trabalhar, né? E os filhos ou nasceram lá ou nasceram aqui e foram para lá. Então, eles frequentam escolas japonesas, né? Mas os pais queriam que eles tivessem esse conhecimento da língua portuguesa, né? E tal, ou que eles um dia pretendiam voltar, então não queriam que o filho se atrasasse. Então, tem essa questão, esse programa também dos professores que vão ensinar português lá. Sim. Ele ficou lá no estado. Agora, Kemi, você sabe qual é a... Pelo governo japonês, claro que ele é muito diverso, né? Ele tem várias províncias, como você falou, é um lugar grande e culturalmente também muito diverso, né? Acredito que politicamente também. Mas você sabe qual é o desejo deles nesse fluxo de gente do Brasil para o Japão? Se é alguma Olha, coisa desejosa ou não, ou condicionante a algumas outras coisas? bom, em termos de estudantes bolsistas, eu sei que as universidades adoram. Universidade de Tóquio, eu não sei, mas as universidades de outras províncias, teve uma vez que eu fui na Universidade de Hiroshima, eu fui até por um programa do consulado, e a gente visitou a Universidade de Hiroshima, uma outra universidade, e eu lembro do reitor falando, não venham estudantes brasileiros, né, que era um programa, acho que da universidade, então acho que também tem esse tipo de bolsa, né, pelas universidades, diretamente, né, tal. Mas aí vai ter que procurar. Mas ele querendo, né, porque eu sempre acho que bolsa de estudos do Japão é uma das melhores do mundo. Eu acho, uma das melhores, porque não é aquele, né, muito dinheiro, mas é um dinheiro suficiente para você sobreviver sem precisar, né, fazer bico, como muito estudante tem que fazer, né, tipo, trabalhar como garçonete, né, para ajudar, porque às vezes, principalmente quem, nossa, pessoal do CNPq, então eu ficava com pena, ficava com dó, quem era brasileiro e era do CNPq porque atrasava 3 meses, eles ficavam tensos, né, e tal. E no Japão não acontece, nunca atrasava, e o dinheiro era sempre suficiente para pagar alojamento, comida, graças a Deus. Não sobrava, mas era um dinheiro bem suficiente. E todo mundo fala isso, que entre as bolsas de vários países, o do Japão é uma que consegue. E até porque muita gente fica com esse bloqueio, não, Japão, tem que aprender japonês. Eu falo assim, gente, não precisa falar japonês, sabe? Você aprende com o tempo, né? Mas o básico assim, inglês, no meio científico, como qualquer lugar, no meio acadêmico, né? Então, tem esse tipo de coisa. Agora, tem outras, eu acho que tinha da Rotary também, bolsa da Rotary, eu lembro de um estudante que era bolsista da Rotary, eu acho que tem isso. Mas desculpa, eu acho que eu perdi a pergunta. Aí não era bem isso. Não, era isso, era para saber se eles ofertavam com prazer ou... Não, com prazer. Inclusive, até mesmo estágio de trabalho. Tem uns programas da ODA, que é Overseas Development Assistance, que inclusive agora, atualmente, no consulado, o meu trabalho é tal, não é mais cultural,
eu mudei, fiz um novo desafio, fui para uma área completamente diferente. Eu agora atuo na área de financiamento de programas sociais, para ONGs, creches, e faz parte. Então, uma da ODA, que é justamente isso, é Overseas Development Assistance. E uma delas, lá no Japão, era convidar pessoas, assim, de países, por exemplo, eu tenho amigos até hoje, que é do Butão, Olha, da Guatemala, sabe, do México, que eles são, assim, tipo, do Butão, o Dom Tchê, na época, hoje ele mudou de ramo, mas na época ele era técnico que consertava videocassete. Assim, e o outro, menino da Guatemala, ele era agricultor, né? Mas não é mega fazendeiro, é agricultor, assim, sabe? E o outro menino trabalhava numa fábrica, então eles iam para o Japão, trabalhavam nas suas áreas, né? E aprendiam e levavam esse conhecimento para lá para poder. Eles eram como células, né? Para divulgar, para tentar ajudar no desenvolvimento regional de seus lugares, sabe? Isso é muito legal também. É um programa bem legal. Acho que quem faz muito é a JICA. A JICA faz muito, a JICA. E tem escritório em São Paulo, da JICA também, que é bem legal. Da JICA. A JICA é bem legal. Não, esse do Butão era maravilhoso, ele é maravilhoso, ele é incrível. Assim. Muito curioso conhecer alguém do Butão, né? Foi muito curioso, foi muito, muito. Engraçado que o Japão adora o Butão, eles têm um carinho pelo Butão. E eles nem têm muita ligação cultural. Não sei porquê, mas eu adoro o Butão por causa do Domit. Ele contava pra gente histórias incríveis. Assim. Eu acho que o Butão é o único país que eu permito que haja uma certa, vamos dizer, censura, censura cultural mesmo. Porque o Butão é um país muito pequenininho. Ele é cercado por vários outros países culturalmente, economicamente mais fortes que ele. Sim, sim. E é um reino, né? E o rei atual, mesmo na época que o Domitier veio, ele, enfim, como era filho do rei, ele tinha estudado em Oxford e tal, mas ele viu que se ele não fechasse o país culturalmente, a cultura dele podia se perder, sim, né? Sim, então, ele propositalmente fechou o país culturalmente, assim. Então, o Domit, mas ele, assim, consertava videocassete, porque eles viam, né, alguma coisa, eles permitiam que viesse de fora. Não tinha, acho que até hoje não tem estação de televisão lá, acho que não existe, né? Nem do governo existe. Então, eles viam fita cassete, e aí, então, ele consertava aparelho de videocassete, né? Hoje ele trabalha com turismo, que ele falou para mim. Tem internet, então... Sim. Mas assim, então, o rei deles, ele tenta... E agora eles conseguiram, né? Agora eles são conhecidos como o país com a população mais feliz do mundo, né? E eu acho verdade. Quando eu conheci o Domit, ele era super assim, feliz, super focado no que ele queria e desconhecia completamente o Ocidente. Eu lembro até hoje que ele falou para mim que ele não sabia o que era Dumbo, da Disney. Dumbo? O Dumbo. Você não sabia que era Mickey, não sabia nada, né? Óbvio. Sim. E quando ele viu o trem, ele pergunta para mim, o que é aquilo? Eu não sei o quê. Aquilo que está correndo ali. Assim, aquilo é um trem. Isso é um trem. Nossa, que louco, né? É um renascimento também, né? Sim. E o rei recebeu ele contou pra gente, antes dele ir para o Japão. O rei recebeu, então ele tinha como se fosse uma função de embaixador do país, sabe? Ele levou a roupa tradicional do Butão, então quando tinha algum evento, assim, né, bolsistas que tinham que ver o governador, porque ele ia com a roupa, caracterizado. Eu até falei, nossa, será que eu tenho que indicar menina? Ele ia com a roupa. Eu falei, gente, que incrível! Incrível. É fofo. Muito bom. Agora, Kemi, voltando um pouquinho, você falou do seu amigo professor, que não é descendente Não. e que sabe japonês. Muito.
que você sabe ou que impressões você tem sobre esse movimento de pessoas não descendentes que estão ligadas à cultura Uhum. japonesa? Eu acho ótimo, acho porque desde quando eu estava fazendo prova, né, para passar na bolsa, eu lembro que tinha, assim, desde pequeno, acho que todo mundo tem isso quando você é descendente, uma certa pressão para você ser, ou escolher, né? Ou você é japonês ou você é brasileiro, não sei. Uma coisa assim, tipo, escolher uma nacionalidade, eu achava isso impossível. Isso é bastante recorrente, né? Muito, né? Sim. Depois passou, sei lá, tive uma experiência meio impactante, falei, não tem que escolher nada, eu sou uma cidadã do mundo, eu sou consequência de duas culturas e entendeu? E é isso que eu sou. Agora, eu meio que vi que, assim, eu sempre gostei de cultura japonesa, eu sempre gostei de cultura em geral. E cultura japonesa é a cultura que faz parte da minha história, dos meus pais e dos meus antepassados. Também me interessei por conta disso. E continuei, mas eu sei que tem gente que não se interessou, né? Descendente que não se interessou. Na época, não tinha esse interesse de pessoas não descendentes por cultura japonesa. Tinha uma coisa aqui e ali, mas não era essa onda que é hoje, né? Esse soft power que é hoje. E eu achei que para que essa, vamos dizer, cultura, né? essa parte cultural, tradição sobrevivesse, ela tinha que, de alguma forma, é, 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 ser, vamos dizer assim, consumida, né, como se fosse um produto de consumo. Digamos que a cultura seja um produto de consumo por pessoas não descendentes. E tinha gente, engraçado, que não concordava comigo. Falava, não, descendente tem que... Eu falei, não, é a opção de cada um, né? Quem quiser, né, aprende japonês ou quando. Não tem essa obrigação. Eu acho que tem que divulgar a cultura, assim como cultura americana, né? Que tem gente que não é americano, mas adora rock ou NBA, ou o que seja. Eu acho que pode ser assim como a cultura americana, a cultura japonesa também. Por pessoas não descendentes, qual é o problema, né? E falavam para mim, não, todo descendente tem que falar japonês. Eu falei, não tem que falar japonês, fala quem quiser, sabe? Imagina, fala quem gosta. Não tem Sim. essa obrigação. Eu acho que é uma coisa. Aí sim, eu acho que é uma escolha individual. Não tem que ter essa obrigação. E justamente por ter essa obrigação é que muita gente desistiu quando era criança, entendeu? De continuar. Porque é uma coisa obrigatória, a pessoa não vai gostar, né? Meus pais meio que obrigaram, mas é porque eu gostei. Eu continuei porque eu gostei, né? Diferente. O meu irmão, por exemplo, quando entrou na adolescência, ele não quis mais frequentar a aula. Hoje ele diz que se arrepende um pouco, poderia ter estudado mais e tal. Mas assim, é natural, né? Que nem quando os pais obrigam a gente a fazer curso de, sei lá, alguma coisa e a gente, não quer. Né? Piano, não quer. É a mesma coisa, né? Então, eu sempre achei, para ela continuar, não precisa ser pelos descendentes, sabe? Eu, graças a Deus, eu tô adorando. Imagina, eu acho que, né, o anime, até porque eu gosto de mangá, sempre gostei. Uhum. Então, assim, pô, que foi pelo anime, pelo game, pela J-pop, pela música, sabe? São Pelos canais livros. muito potentes, né, para agregar esses não descendentes. Sim, sim, é um canal, né? É Sim. um canal. Porque aí você passa a ter interesse por outras coisas. Por exemplo, o Instituto Cultural Brasil-Japão, que é uma das associações, além do Centro Cultural do Consulado do Japão, existe o Instituto Cultural Brasil-Japão, já há mais de Aqui no 50 anos. Rio? É aqui no Rio. É Ah, como se fosse um Goethe, como se fosse uma aliança sei, francesa. Eles sei. têm cursos de japonês. Tem, inclusive, a colônia japonesa, né? Eles nem gostam, que parece que hoje em dia não fala muito, mas é a Colônia é um Associação termo que eu Nikkei. é um termo O que pessoal. estava na minha cabeça, sempre veio comigo na minha cabeça e nesses últimos meses que eu tenho parado para ver, sempre me corrigem e falam associação. E Isso, agora que eu estou entendendo o que é isso, isso, porque vendo colonizador e tal, o pessoal pede para não falar mais colônia. sei, Mas a gente cresceu, então é um pouco difícil ainda sai, sim, né? para mim Mas existe também.
a Associação Nikkei do Rio de Janeiro, né? Que é tipo um clube, né? Tipo clube português, vamos dizer assim, né? Tem Uhum. cursos de japonês, tem atividades, tem festival de karaokê, bingo, festa junina, né? Que fica no Cosme Velho. E tem, além disso, no Rio, o Instituto Cultural Brasil-Japão, que esse é mais... tem cursos de língua japonesa também, mas ele tem aula de cerimônia do chá, que é o que minha mãe é professora, eu faço também. Tem caligrafia japonesa, tem aula de mangá, e tem aula de história japonesa também, que é Nossa, bem bacana, bem bacana, bem bacana. E assim, a maioria dos alunos são não descendentes. olha que louco isso. Né? E isso é muito legal. E muita gente veio realmente por conta de anime, mangá, mas aí passa a ter interesse, porque anime e mangá cuida de vários assuntos, inclusive história, né? E aí o pessoal começa a ter interesse na história, né? E aí Ah, surgiu o curso de história, sabe? sim. Aí vem o engajamento que é quase inevitável, né? Uhum. Sim, Como sim. você se relaciona com a cerimônia do chá sem ter o engajamento? Assim, eu não consigo imaginar. Né, verdade, é verdade. Né, da onde vem o do. E tem alunos, minha mãe, não, não a minha, mas a professora, a outra professora, que infelizmente teve que ir embora para o Japão, ela tinha alunos brasileiros, brasileiros, Sim, não descendentes. sim. Agora, deixa eu Hum. entrar um pouquinho nessa história da cerimônia do chá. Aquele, como surgiu isso? Como é? Sua mãe trouxe de lá? Sua mãe é de família? Ela desenvolveu aqui? Como foi isso? Curiosa a história. A cerimônia do chá, inclusive, muita gente não entende muito bem o que é a cerimônia do chá. A Se puder cerimônia do explicar um pouquinho também. eu vou explicar. Apesar de ter séculos de história, a cerimônia do chá é uma prática, vamos dizer. Ela tem ela tem uma origem no Zen budismo, mas ela não é uma prática religiosa, não tem nada a ver com religião hoje em dia. Mas é porque os monges budistas que foram estudar na China trouxeram essa coisa, eles trouxeram o chá. O chá é originário da China, né? E eles trouxeram chá, que eles tomavam na meditação, para não dormir durante a meditação, porque tem cafeína, ou fazer oferenda e tal. Então, ele tem essa origem, né? Mas, a partir dos séculos, ela foi virando uma prática vamos dizer, de relaxamento, não assim, de convidar alguém para tomar um chá, sabe? Assim, porque o básico da cerimônia do chá é isso, é você preparar com os seus melhores ingredientes que você tem e oferecer para um convidado. É sempre assim, sempre alguém. E aí vocês, seu convidado, desfrutam daquele momento, em, não exatamente em silêncio, mas vocês não conversam exatamente, né? E geralmente é numa sala de chá, onde você tem uma vista para um jardim, pode ser do lado de fora, pode ser do lado de dentro, pode ser de dia, pode ser de noite, enfim, e tem muitas maneiras de preparar um chá. Aí é que você tem que estudar, porque aí você tem várias. Minha mãe, ela fala que assim, aprender a cerimônia do chá parece como você aprender uma coreografia, né? Porque tem a forma de entrar, a forma de andar, a forma de virar, né, preparar o negocinho, enfim, de limpar a xícara. Fala assim, mãe, isso aqui fazer cafezinho não é. Parece uma dança, né? Mas é Sim. bem isso. E aí você tem. Mas é isso. Então, a questão por ter essa ligação, apesar de não ser uma prática religiosa, eu, por exemplo, assim, entro em meditação quando eu faço cerimônia do chá. Quando eu preparo, eu fico assim, zen total. Assim, ele acalma a pessoa, sabe? Porque é um silêncio que, ainda mais hoje em dia, né, que a gente não tem muito esses momentos de respiro, sabe? Momentos de zen. Então, para mim, ele acaba virando uma meditação, momento onde eu Uma fico. curiosidade, Akemi, é um momento de integração e relação, Sim, sim. porém em É mesmo. silêncio.
porém em silêncio. Incrível. Em silêncio. Você troca algumas palavras, mas são frases já meio pré-determinadas, assim. Até, parece um pouco de teatro isso. Mas tem isso. O convidado agradece, né? Sempre agradece. Aí você, né, diz de nada. Aí ele vai perguntar, porque como o anfitrião, a pessoa que preparou o chá, preparou com os melhores utensílios que ele tem, então tem um momento que o convidado pergunta, né? Ah, esse instrumento tem nome? E tem nome, é incrível, tem nome, a gente tem Sim. nome, né? Para tudo, assim. E aí, então, você não para de estudar nunca, porque você tem que saber os nomes, né, de tudo. E é meio poético, né? Tipo, uma colherzinha. Ah, qual é o nome dessa essa colherzinha? Tem nome? Tem. Ah, qual é o nome dela? Ah, aí se tiver no verão, por exemplo, assim, ela se chama Vento do Verão, sabe? Assim, ou outono, folhas que caem. Então você tem que, né, ser meio poeta, tem que fazer um pouco de haikai, um pouco, como se fosse, Sei. Aham. sabe? Porque a cultura japonesa é muito ligada à natureza, Sim. né? E muita coisa da cultura tem a ver com as estações do ano, né? Então você tem que saber um pouco, tem que saber, enfim, que com a cerimônia do chá você acaba abrindo para outras coisas também, outras artes, arte da cerâmica, tem que aprender a vestir kimono, porque você tem, até hoje eu não aprendi direito, tem que aprender kimono, sabe? Tem que aprender um monte de coisa, japonês, que você tem que saber o que você vai falar. Agora, a cerimônia é toda em japonês? É todo em japonês. Ah, Mas eu acho que hoje em dia talvez tenha até gente que faz. Porque assim, a cerimônia do chá, como eu te falei, ela veio desenvolvendo. Mas atualmente, por exemplo, existem, eu não sei, eu posso estar errado, acho que 4 escolas, vamos dizer assim. E todas originárias do mesmo mestre, que é, que, é, que foi do século XVI, mais ou menos, Sennorikyu. E ele era uma pessoa iluminada, era um filósofo, um esteta, e ele é que deu esse rosto do que a cerimônia do chá é hoje, que faz numa casa de chá simples, né, onde tem a questão da harmonia. Porque ele falou que cerimônia do chá tem 4 palavras: respeito, harmonia, o A, Kei, Sei, Jaco. O A é harmonia, o A, Kei Kei é respeito, Sei é limpeza, vamos dizer, pureza, e Jaco é silêncio. É isso que faz a cerimônia do chá, essas 4 palavras. Porque até então, a cerimônia do chá, essa coisa de preparar o chá, ela tinha se tornado uma coisa assim muito ostentosa, sabe? Os shoguns praticavam a cerimônia do chá, mas eles faziam com ouro, sabe? Para mostrar status. O senhor Irikyu falou, não é nada disso. A cerimônia do chá não é nada disso. Ele cortou essas arestas minimalisticamente, vamos dizer, né? E assim, não, para que esse buquê? Não, uma flor num vaso já representa a natureza. Essa ideia, né, que fala do japonês minimalista, tem muito a ver com a cerimônia do chá. Porque não é nem, bom, pelo menos eu ouço aqui, não é nem minimalista, é mais essencial, né? Sim, eu falei minimalista, mas tem outra palavra também que, nossa, eu tô ficando meio. Mas uma. Ai, peraí, tem um livro aqui, só um instante. Tá bom. Deixa eu ver se eu acho o livro. É um livro, não é zen, mas é. Ai, gente, qual que era? Ai, meu Deus, está voando tudo. É um livro, uma filosofia sobre. Deixa eu ver se eu acho aqui. Bom, tenho aqui, deixa eu ver. É mais uma estética como é que eu vou dizer? Não é do tudo perfeito, sabe? É uma coisa de que até uma coisa quebrada é linda. Por quê? Porque ela não é perfeita.
Ai, gente, me fugiu a palavra. Gente, eu tô muito ruim, Meu Deus, minha professora vai me matar, porque eu tô esquecendo. Eu vou tentar lembrar, até o fim da entrevista eu vou tentar Sim, lembrar. Mas isso tem muito a ver com a cerimônia do chá, sabe? Essa coisa da não perfeição, da coisa sei. do simples, do básico, sabe? Isso tem muito a ver. Apesar de que às vezes você vê, sabe, uma coisa meio uau, mas o básico, a filosofia da cerimônia do chá é essa. É a Sei. simplicidade, a pureza, a harmonia. Tudo tem que estar em harmonia. Tudo. Nada, sabe? Não é perfeito, mas é harmonia. E até o imperfeito tem harmonia. Sei. Não sei se eu estou me fazendo Não, sim, é entender incrível, é um pouco poético, daqui. mas se complementa. Sim. A ideia E se complementa. tem uma história maravilhosa do Senori Kyo, que dizem que foi porque ele acabou se matando, né? Ele cometeu seppuku, mas isso foi porque a história foi mais ou menos assim. Ele servia um shogun, eu não lembro qual shogun, e aí dizem que o shogun ia lá na casa de chá dele tomar chá. Então, bom, vai vir uma pessoa importante. Ele tinha um cercado de flores, eu não sei o nome do parque, eu acho, que estava toda florida. Ele mandou cortar todas as flores. Hum. Todas. Mandou cortar todas as flores. Então ficou assim, pelado. Só pegou uma e colocou num vaso. Assim, uma. Que era justamente para realçar aquela beleza, então ele mandou cortar todas. Só que o Shogun ficou meio com ele Aham. e mandou que ele cometesse suicídio. E ele foi lá e cometeu. Nossa, gente. É um pouco meio eu tô falando bem resumido, tá? Não é. Sim. E eu também não sei, minha professora me falou, mas eu não li exatamente, então eu não sei se eu estou falando corretamente, mas é como o esmero em apresentar algo que você considera, né, o melhor para outra pessoa. Isso tem muita base na cultura japonesa também. O quanto o outro é importante, o respeito ao outro, né? Agora, Akemi, se, por exemplo, Uhum. é uma pergunta baseada na minha ignorância mesmo. Se, se eu quiser participar de uma cerimônia do chá, é possível? Sim. Como é essa dinâmica? É possível, é porque não por exemplo, Pós-pandemia, lógico. pós-pandemia, porque a gente tem que Sim. trocar. Eu passo e dou, né? Então não posso passar álcool na cerimônia do chá. Mas sim, é possível. Lá nos nossos, nas nossas aulas, a gente também abre para pessoas que não. A gente ensina o básico, eu conto um pouco da história, como estou fazendo, ou outra professora conta, né? Eu não sou professora, eu sou ajudante, tá? Eu sou assistente. Eu ainda não tenho essa categoria de professora. Mas a gente explica e ensina o básico, né, para a Sim. pessoa como ela deve tomar, como ela deve. Mas a gente sempre diz: o básico de participar de uma cerimônia do chá é você comer o docinho e tomar o chá. Ponto. Porque é isso, né? Você come o doce primeiro, adoça a boca e depois você toma o chá verde. Não precisa de açúcar. Sim, é chá verde. É um chá verde. Aliás, o chá, eu não sei se você sabe, o chá, todos os chás, inclusive o chá inglês, é tudo da mesma Tudo na folha. mesma planta, sim. É, tudo da mesma coisa, só a forma de como ela é feita é diferente. Sim, O sim. chá da cerimônia do chá é diferente, é chá verde, mas é um chá em pó. Ah, Ele não é feito no Brasil, a gente tem que comprar vindo de fora, e é um chá verde em pó. Aí a gente vai, faz, põe água, faz. É diferente, é um outro tipo de chá. sei. Que legal isso. Agora, Kemi, já que a gente voltou, a gente foi lá para a cerimônia do chá, não sei se é voltar, eu acho que o nome disso não é voltar, mas também olhar para essa história toda, né? Que é muita Uhum. coisa. É, a gente chegou a comentar antes sobre a história da imigração. Certo. E nas minhas conversas anteriores,
como foi sempre sobre a vivência da pessoa, a história da imigração tá junto, tá nessa vivência. Então, eu tive poucos elementos factuais, históricos, para me apoiar. Quando eu vi, eu entendi que eu não sabia o que aconteceu, por que veio tanto japonês para cá, para o Brasil. É, né? Assim, como se surgisse, assim, da onde eles vieram, meu Deus? Do outro lado do mundo, de uma É, cultura completamente diferente, uma de língua necessidades diferente. diferentes, de línguas tão diferentes. Verdade. Não foi um aventureiro, foram milhares e milhares de famílias, né? Ao longo de Sim, décadas. Por que que eles resolveram? sim. Claro, muitos aventureiros, mas para que fosse possível essa aventura, com certeza houve uma estrutura Sim, por houve. trás que organizou isso tudo, né? Isso mesmo. Aqui no Brasil é muito falado da imigração japonesa, começou em 1908, com a vinda do navio Kasatomaru, que aportou no Porto de Santos, que trouxeram as primeiras famílias japonesas. Mas para elas virem para cá, o governo brasileiro e o governo japonês, eles assinaram um tratado de amizade deixa eu ver, foi no século anterior, no século XIX, fim do século XIX, em 1897. Se eu não me engano, foi em 1897. Posso estar enganando, mas eu acho que é 1897. E que, bom, enfim, é que eu não sou professora de história, estou tentando Não, tudo bem. recordar das minhas leituras. Sim. Mas os governos fizeram foi uma missão diplomática brasileira para lá, falar, enfim, com o governo do Japão, porque houve um interesse também, né, dos dois países. O Japão, ele tinha saído ele praticamente pulou do feudalismo para o capitalismo. Assim. Ele foi obrigado, né? Porque Uhum. vieram os navios americanos e tal, obrigaram o Japão a abrir seus portos, porque senão eles iam atacar. Então o Japão ele meio que teve que abrir. Ele foi obrigado a abrir. Até então ele era um país todo fechado e abriu. Sim. E nisso eles tinham uma população, a maioria da população não sabia ler, era analfabeto, trabalhava em agricultura, lavoura familiar, eram condições péssimas de trabalho, né? Enfim, era muito ruim. E o Brasil, na época, já tinha, né, a imigração italiana, né, a europeia e tal, mas que não tinha boas condições. Né? Eu lembro que eu li também sobre isso, que o governo italiano não estava gostando de como os imigrantes italianos estavam sendo tratados, as condições eram muito ruins. O Brasil tinha saído da escravidão, precisava de mão de obra, aí vieram os imigrantes da Europa, mas que não tinham boas condições, né? Mas o Brasil precisava de mão de obra, né? Lavoura de café, né? Precisava de mão de obra, imensa lavoura de café. E aí veio esse interesse dos governos do Brasil e do Japão de, vamos chamar, né? E nisso, mas não veio imediatamente. Primeiro eles fizeram essa assinatura do Tratado de Amizade entre os dois países. Tem um livro assinado pelo lado japonês que fica aqui no Brasil. Parece que hoje ele está no Museu Histórico Nacional aqui do Rio, eu acho. E o livro de tratado brasileiro está lá no Japão. Então, eles trocaram, fizeram isso. E nisso vieram, então, missões diplomáticas japonesas para o Brasil, fazer relatórios, né, ver realmente quais eram as condições, né, que terras seriam oferecidas, né, se eram muito inóspitas e tal. E aí vieram 2 ou 3 missões diplomáticas. E teve que é a que mais ficou marcada, de um deles. Bem curioso, inclusive, a história dele. Ele veio para cá, um ministro, e ele fez ele adorou o Brasil, achou o Brasil ótimo. E ele, graças ao relatório dele, é que o governo do Japão autorizou e incentivou os japoneses a imigrarem para o Brasil, para trabalhar no Brasil. Ele viajou o Brasil inteiro, esse ministro, e ele morava em Petrópolis, né? Era curioso isso, porque na época o Rio passava, como agora, né? uma epidemia de febre
Não era espanhola, acho que a febre amarela era espanhola. Não sei, eu sei que tinha uma epidemia no Rio, na Sim. capital. E aí falaram para todo o corpo diplomático subir, né? Então, as pessoas, a elite e o corpo diplomático subiu para Petrópolis. Então, o primeiro, vamos dizer, escritório diplomático do governo do Japão era em Petrópolis. Foi em Petrópolis. Então, e esse ministro, né, que fez o relatório que propiciou a vinda, né, dos imigrantes japoneses, ele teve um aneurisma, um AVC. Ele nem tinha tanta idade, acho que foi um aneurisma. Ele morreu, coitado, No em Brasil. Petrópolis, no Brasil. Isso é Lá muito em Petrópolis. E tem até um livro sobre a migração, sobre a presença dos japoneses no Rio, com uma matéria, porque aí o corpo, né, foi trazido de Petrópolis. E a tradição japonesa crema, né? Só que não tinha crematório, Brasil católico, cristão não tinha crematório. Bom, então vamos ter que enterrar, coitada da esposa, né, dos filhos. Eles voltaram para o Japão, né, de navio, óbvio, naquela época, Uhum. e não puderam levar, né? Então, Deixaram o enterraram corpo aqui. ele teve um cortejo de chefe de Estado, sabe? Assim, e ele foi enterrado, ele está enterrado até hoje no São João Batista. Tá lá o túmulo dele, quem quiser visitar, tá lá o túmulo dele. A pessoa responsável que deu ok para mim, e hoje somos milhões aqui Quem deu no Brasil. start e continua aqui, isso é muito Ele simbólico, continua né? aqui, simbólico, ele continua aqui. Ele continua aqui. Isso É, é incrível, gente. Que história maravilhosa. é maravilhosa essa história, né? E foi realmente um start, porque a gente está falando em 1908, que você falou, né? A imigração assim, o primeiro navio vem em 1908, mas as tratativas, as condições criadas, né? Porque não, foi bem antes, não dá para vir milhões, né? Centenas de famílias, Sim, assim, até pode, né? Tipo, sei lá, refugiados, vamos dizer assim, sim, mas não sim. era o caso, né? Não Era era o programas caso. de governo, eram programas de governo. O Japão incentivou. Tinha várias empreiteiras, cartazes, né? Divulgavam nos vilarejos mais pobres, olha, vai ao Brasil, lá é Eldorado, lá é... E a ideia era trabalhar, juntar o dinheiro e voltar para o Japão. Ninguém pensou em imigrar de vez. Acabou as pessoas ficando, mas a ideia era, né, vir para cá, juntar um dinheiro, e como é trabalhar em lavoura, então vinha a família toda, né? Para todo mundo trabalhar na lavoura. Então, não é um programa só estatal, é um programa que também abarcou a iniciativa privada. Tinha, eu acho que era iniciativa, acho que sim, eu não sei muito bem. Eu sei que tem várias empreiteiras que eles falam, né? Sei. Até hoje é assim, um movimento contrário, né? Você tem alguns escritórios que fazem esse link, né? Quem quiser, por exemplo, hoje descendente, quer ir trabalhar no Japão, numa fábrica. Aí você procura uma empresa, uma empreiteira que faça isso, né? Sei. Então, meu pai, por exemplo, ele veio através de uma empreiteira, né? Então, era tipo uma associação, mas enfim, eu acho que tinha isso, assim. Eu acho que é particular. Pode ser Sei. que não exatamente governamental. Acho que tinha apoio governamental, mas acho que não era estatal exatamente. Talvez no Certo. início fosse estatal, mas acho que depois, né? Acho que viraram empreiteira. Não sei, eu posso estar enganada, mas eu acho que foi meio isso. E a gente Mas foi por causa de governos, foi programas binacionais. É um programa sim, binacional. sim. Agora a gente está falando de 1908 e até Uhum. antes, ou como início desse fluxo, Uhum. a sua família veio em 56 e 59, que você falou, né? Meu Seus pai pais. vem em 56 e depois veio a minha mãe em 63. Minha mãe 63, veio... desculpa. Isso, é. É uma janela de fluxo muito grande, né? Claro que é uma janela que não se fechou, acontece ainda, né? Algum fluxo, mas Uhum. com essa intensidade é realmente muito tempo. Foi. E eram navios, né?
assim, foram muitos navios, né? Meu pai e minha mãe vieram no... Por exemplo, o primeiro foi o Kassato Maru, né? Meu pai e minha mãe vieram no Boradiro Maru. Buradiro? De Brasil? Boradiro, de Brasil. Ah, Boradiro Maru. E, assim, imagina, encheu um navio de gente que vinha para cá, entendeu? Tudo bem que na época dos meus pais, né, dos seus avós, provavelmente já era diferente, né? Não eram mais famílias, eram mais, né, uma pessoa, sim, do vinha um pós-guerra. casal, no pós-guerra, Sim, diferente. sim, Mas mesmo assim ainda vinha gente. Por quê? Porque no pós-guerra o Japão estava em dificuldades, né? Perdeu a guerra, não tinha, né? Então, vou tentar conquistar. Então, meu pai resolveu, ele e vários outros, sim, né? Porque o sim, Japão no pós-guerra estava muito difícil economicamente, estava se reerguendo ainda, né? Então, sim. foi um outro motivo, outra motivação. Foi outra motivação, né? Isso. Mas será que chegava? Isso é muito difícil de saber, claro, mas será que chegava alguma informação do Brasil? Porque, dada essa distância de tempo, Uhum. algum feedback eles devem ter tido, ou não, será? Lá no Sim, Japão. eles tinham, parece que sim, eu também não sei muito bem. Bom, Aham, cartas demoravam, né? A demora até hoje. Se você manda de navio 3 meses, então, claro que tinha um gap de tempo, mas claro que não tudo, né? claro. Não tinha essa profusão de comunicação como a gente tem hoje, né? Mas eu acho que tinha uma impressão disso, de que que é muito difundida até hoje, né? No Brasil, se plantando tudo dá, né? Você tem, que é um Pior que é país. verdade, né? Pior que é Até verdade. hoje, né? No Brasil. E é verdade isso, né? No O Brasil. pior é que é verdade. É. E no Japão é um país assim pequeno, montanhoso, né? Metade do assim, não todo o país, mas é um clima muito frio. Sim. Então, o Brasil, para quem é da lavoura, assim, espetacular. Né? Uhum. Imagina. E japonês, então, que essa cultura, inclusive, que nós temos de comer legumes, né? Alface, hortaliças, veio Aham. muito por causa dos imigrantes japoneses. Né? Porque se você pensar bem, a gente tem o Brasil tem, vamos dizer assim, uma influência portuguesa, né? Sim. Italiana, São Paulo e tal. Se você notar a culinária deles, eles não comem muita salada e legumes, né? É verdade, é Isso verdade. foi por causa dos imigrantes japoneses. E que são muitos, né? É a segunda maior comunidade mundial, né? Isso, japonesa, depois do Japão é o Brasil. Sim, Então, a influência dos imigrantes japoneses, até no cardápio, assim, sabe? Porque japonês não come muita proteína, vamos dizer assim, carne, né? sim, sim. Porque teve uma influência de um shogun, isso é engraçado. Eu também fiquei meio assim, uau, eu não sabia. Tinha uma época que o Japão, a população foi proibida de comer carne. Ah, é? Eu também não sabia, porque tinha um shogun que era muito religioso, e aí obrigou as pessoas. Bom, enfim, mas carne já era uma coisa meio difícil mesmo de comer, né? Sim, Carne de sim. então era impossível. Todo mundo comia Peixe. frango, peixe, Sim, mas no interior o pessoal não comia peixe, né? O pessoal comia sim. porco, frango. Aí teve uma época que proibiu, né? Por questões religiosas, ele era muito religioso. Aí o pessoal teve que inventar vários pratos com legumes. Sei. Engraçado, a galera já era vegetariana. Antes de pensar sobre isso. Bom, eles deviam pensar do jeito deles, né? Claro. Mas Óbvio. os monges budistas eram, né? Até hoje tem um tipo de prato chamado Shojin Ryori, que é só vegetariano, só legumes e salada. Basicamente, a base do prato é vegetariano, né? Muita coisa. Tem um pouco de carne, um pouco de peixe, mas é porque todo mundo acha que japonês come sushi, sashimi todo dia. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. E É bom que a sashimi gente esclareça isso. é bom que a gente esclareça que a gente não come sushi, sashimi todo dia. É só Dá um em dia de trabalho festa. danado para fazer. É horrível.
faço em casa. Meu Deus, minha mãe fazia. Eu falei, não vou fazer, gente. Eu vou no restaurante e como. Sim. Agora, Kemi, Fritura. Adoro fritura. Japonês adora fritura. sim. Para a gente fechar aqui, Hum. quais são as suas impressões, as suas expectativas para o futuro? Uhum. Para esse futuro que já está acontecendo, é um futuro de construção, é um futuro que vem com uma carga de um século aí nas Uhum. costas ou para trás, mas é um futuro onde você tem a integração que já está Uhum. dada, já existe, a gente vai encarando da forma que nos é apresentada essa integração, Uhum. mas também com a manutenção da cultura, né? Uhum. Quais são as suas impressões e suas sensações para esse futuro que integra, mas não se distancia da essência Uhum. e da própria história, né? Uhum. Nossa, nós descendentes. Olha, eu concordo, acho que tem essa integração já construída nessa história, né? Só aqui do Brasil temos mais de 100 anos de história e super inserida dentro de um contexto brasileiro nacional. Só não gosto quando meio que usam o imigrante japonês como, olha aí, o imigrante que deu certo, em detrimento de outras migrações, né? A Sim, questão, né, do colorismo, do racismo, né? Que eu acho que essas são as questões que eu acho que tem que ser discutidas daqui para frente. Mas essa coisa da integração, né? Eu acho que a gente já e é como eu falei para você no início, essa questão de tradição, né? De perpetuação da cultura, né? Não tem mais essa obrigatoriedade de o descendente é que tem que ser o porta-voz. Não uhum, existe isso. Eu acho que nunca precisou existir, né? Ninguém tem obrigação de nada. E eu acho que isso já aconteceu. Eu fico sim, super feliz. Eu acho que o futuro já chegou nesse ponto, sim, sabe? Eu fico muito, muito. Eu acho que é isso. Acho que o que é bom continua, sabe? O que é bacana da cultura vai continuar. E eu acho isso super feliz. Eu fico muito feliz assim quando vem um jovem, assim, todo animado, me perguntando coisas. Aí eu fico tentando responder. Mesmo não sendo na minha área, eu fico tentando falar alguma coisa. E eu acho isso, eu acho que essa cultura virou muito referência, né? É engraçado hoje em dia, né? Eu vejo todo mundo falando, vamos, claro, isso vai ser pós-pandemia, mas antes da pandemia era assim, o que a gente vai comer? Vamos sair, o que vamos comer? Vamos comer um italiano ou vamos comer um japonês? Sabe, assim, ficou tão natural já, né? sim, Assim, isso acho que vai cada vez mais ampliando, né? Você divulgar uma cultura não é, às vezes, só falar a língua, né? É isso, são todos os sentidos, paladar, visual, olfato, audição, sentir, né? Filosoficamente falando também. Então, eu acho que isso vai continuar. Tenho, eu tenho essa. Eu acho que já aconteceu, o futuro já chegou. Pelo menos para mim, eu acho que já. Né? E eu acho que agora, daqui para frente, realmente, são essas. Eu acho que agora é que a gente tem que falar sobre essas questões que eu te falei antes, né? Bom, agora vamos falar, né? Que a gente não é, vamos dizer, exemplo, né? sim, sim, claro. Para fortalecer outros tipos de racismo. Claro, claro. A Isso é bem questão da importante, você mulher, fala. né, do feminismo também, através das questões da mulher oriental também. Até mesmo a visão sobre o homem oriental também, que é super dura, também acho. Né, o indivíduo japonês também, eu acho. E como isso reflete nos descendentes, né, de várias maneiras, né?
também. E eu acho que é muito dessas questões também que tem que falar daqui para frente. Que eu acho que cada vez mais está falando, né? Sim, sim. Cada vez mais. Eu leio muito sobre movimentos orientais, né? E também acabo lendo sobre movimentos negros, que a gente se identifica em muitas partes. Por exemplo, essa questão da representatividade, né? Sua mãe até participou daquela novela, né? Eu até fiz uma cerimônia do chá para ensinar meio que para uma das personagens. Só que quando você vai ver, personagens orientais não eram feitos por orientais, exatamente. Sim, é uma discussão que ela está mais forte de poucos anos para cá, né? Sim, foi de uns anos para cá. Ela Mas está em mesmo. pauta, lógico que sempre deve ter incomodado isso, mas ela está em pauta, de fato, há década, né? Só. E só. Mas eu nem sei se incomodava muito antes. Eu acho que agora, porque vê uma similaridade com movimentos negros, por exemplo, né, ou movimentos LGBTQ, da falta de representatividade, e muitas das pessoas, opa, peraí, nós orientais também. Sim. A gente também tem algumas questões que são as mesmas de outros movimentos. E aí isso está trazendo reflexão para muita gente. Né? Eu confesso, eu também não tinha muito essa questão. Eu não achava que sofria um certo preconceito, vamos dizer assim. Eu achava que era natural não ter uma representação. E hoje é recente isso, que eu vi, não, peraí, é uma coisa mais estrutural, uma coisa, né, que realmente existe. Né? Você tem, Akemi, algum nome de algum movimento que você possa indicar? Senão agora, depois, daí eu acrescento aqui. É que faz algum tempo que eu não. É que tem um que eu às vezes sigo, mas ultimamente eu não tenho lido, que é Lotus, mas era mais geral, não era só japonês, era mais de todos a Ásia, né? Então era de vários países, então é muitas questões ali de vários países e ficou muito. E eu acabei não sei, eu não vem para mim, né? Eu sou inscrita, mas ultimamente eu não recebo, não sei se eles não estão escrevendo. Então não tem algo assim. Agora, teve uma que eu li, que eu ouvi recentemente, não é bem um movimento, mas eu achei muito interessante, que eu ouvi a opinião, inclusive, de orientais, assim, um podcast, eu adoro podcast. Na pandemia, a minha coisa foi podcast. E eu tenho um podcast chamado Memo, que é Memo, é homem ao contrário. E um dos capítulos é sobre o homem asiático, o homem oriental. E aí tem várias, não sei se você já ouviu, eu achei maravilhoso. Ainda não. É maravilhoso. E fala justamente dessas questões. Eles falam do homem, né? Porque a mulher acaba que, né, entrou mais essa discussão, mas o homem asiático, né, o homem oriental acaba não falando muito sobre essas questões. Sim. Eu não sei se pode ser por causa do machismo estrutural, pode ser por causa da educação oriental também, de homem não falar muito, não se expressar muito, não, né, misturado com a questão do homem não chora, né, da figura do samurai, etc. E que mais assim, foi muito interessante, muito interessante. Eu estou falando para todas as minhas amigas que têm filhos homens, faça seu filho escutar isso. Ou você escute isso. Eu vou escutar mais tarde, daí qualquer coisa eu boto aí, eu adiciono nos comentários aí. Adiciona. Mas é meio isso, basicamente. Eu realmente não... Queria até saber mais. Assim. Se alguém souber, me fala, porque eu queria saber mais. Sim. Eu vou ver. Eu tenho também um movimento que eu lembrei aqui, mas eu não vou falar porque eu não estou lembrando o nome exatamente. Eu boto nos comentários, que pode ser interessante dar uma olhada lá. Obrigado, Akemi. De nada. Foi muito bom falar com você mesmo e dar uma desvelada nisso tudo, no que está acontecendo agora, né? Não, mas são tudo minhas percepções, sabe? Eu não sou especialista em história. Não, tudo bem. Mas eu não sou especialista. Pode ter alguma coisa aí errada. Falando, isso aqui ela falou errado. Eu sou curiosa, então eu fico pesquisando muito, eu adoro ler. Minha diversão quando criança era ler enciclopédia. Então, eu era uma criança querida. Então, assim,
pode ter alguns detalhes, algumas coisas que eu devo ter provavelmente falado errado. A informação Não, está tudo errada. certo, porque eu também sou curioso, só que eu sou um curioso com muito menos informações. Então, Mas é isso faz exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Não, eu acho que é por conta da proximidade também. Claro, o tempo diz sim, tem a bastante coisa, proximidade, claro, mas a tem. proximidade com A cultura eu tenho mais, com certeza. cultura, talvez o interesse tenha vindo mais recentemente para mim, esse interesse mais forte. Então, somos dois curiosos, só que eu ainda estou muito agarrado na minha ignorância, trabalhando Ah, com ela e procurando saber. parece mas ela é uma É, mola justamente para conhecer. Eu acho que tem que usar isso, sim. mesmo, realmente. Essa sede de saber. Maravilhoso isso, maravilhoso. Pode perguntar à vontade, eu tenho. Ah, o Centro Cultural tem biblioteca, inclusive, gente. Não Ah, pode pegar é. livro emprestado, pode ler lá. É na pandemia que tá fechado, mas lá tem muito livro também, tá? Tem. Então pode procurar lá, que tem livros Sim, sobre. Estão em português, estão em inglês, que ótimo, que ótimo. não é em japonês. A maioria é inglês e português, se eu não me engano. Tem Certo, mangá, que quiser também, português também tem. que Procura. ótimo. Sim, eu vou dar uma olhada também no. Boto o endereço aí do Centro Cultural, para quando acabar isso tudo. Isso, para o pessoal seguir. Eu Tem preciso Instagram, conhecer, eu vou conhecer, sim, o Instagram também, vou dar tem todas essas informações. o Instituto Cultural também, tem. Uhum. Instagram também. A Associação Nikkei, eu acho que eles têm site, eu não sei se eles têm Instagram, mas eles Tem têm site, eu site. já visitei. Tem site. Sim, Isso só no Rio, né? Só no sim. Rio. Outras É, cidades também têm associações. tem alguns sites muito interessantes, inclusive em um que eu não estou lembrando agora, mas é uma associação de São Paulo. Uhum. Eu consegui descobrir, que eu também não lembro o nome agora, mas eu consegui descobrir um navio que meu Tchan e minha Batian vieram, Ah, que por conta do legal. nome e por conta do ano. Então tem muito material organizado, assim, quando eu comecei a mexer, Aham. eu fiquei bem surpreso, admirado, assim, quanto material que tem organizado. Uhum, que legal, que bacana. É, Nossa, eles vieram que navio? Qual é o navio que eles olha, vieram? agora eu não vou saber dizer. Ah, tá, não. Tudo Eu bem, tenho tudo bem. anotado aqui no meio desse mar de informações, mas eu te mando. Eu te Manda, mando. estou curiosa. Eu Vou te ver se tem mando, nos sim. meus pais também. De repente tem, né? Não sei. Tem sim, tem sim. Eu consegui achar, inclusive, de um tio meu, da família de um tio meu, que veio lá na primeira leva, né? Ah, olha só. É muito legal. Vou achar esse site e boto ali também e te mando. Muito bom, muito bom, muito bom. Aí assim a gente vai construindo a nossa identidade, nossa história. E nossa rede, né? E nossa rede, Sim, sim. isso mesmo, nossa rede. Obrigado, Akemi. Foi ótimo, maravilhoso conversar com você. Muito Eu, esclarecedor, muita informação, muitas muita informação, lacunas que foram preenchidas. é muita informação, eu falo muito. Quanto mais, melhor. Eu é que agradeço, super feliz de poder participar. Fiquei muito feliz pelo convite. E estamos aí para qualquer coisa. Eu sou assessora, então eu trabalho com quem quiser saber mais. O consulado está sempre aberto. Maravilha. Nossa, maravilha. Então tá certo. Obrigado, Akemi. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Arigatou, tá? tchau.